Várias pessoas, em situações diversas, como palestras, cursos, jornadas, sempre indagam a nós analistas lacanianos acerca da Lalang, ou seja, quando trabalhamos algumas questões clínicas e esbarramos no território da Lalang, sempre há um conjunto de indagações acerca do que vem a ser esta tal de Lalang. É um termo, um neologismo proposto por Lacan, e isto implica em que a Lalang, que é algo tão fundamental para a prática clínica, isto significa o quê? Ou seja, o que Lalang comporta? É nesse sentido, então, que eu vou fazer um recorte para que possamos ver alguns aspectos com relação ao que está em jogo em Lalang e verificarmos gradativamente que é exatamente na contramão do sentido, né? Ou seja, pensando em algo além do sentido, inclusive fora do sentido, que nós poderemos localizar com mais clareza, com mais exatidão, o que vem a ser de fato a Lalang na clínica psicanalítica. Para que a gente possa então localizar esse recorte, é importante que nós pensemos no seguinte, na perspectiva especialmente da psicanálise lacaniana. É muito comum que nós, analistas lacanianos, façamos diversas referências à linguagem, à dimensão do significante, quando falamos, né, em linguagem. E, por exemplo, recorramos a Lacan quando ele, em vários momentos de seus textos, por exemplo, nos anos 1950, início também dos anos 1960, ele fala da primazia do significante. E é exatamente nesse momento que ele vai propor, retornando a Freud, vai propor que o que Freud nos apresenta a título de inconsciente há de ser pensado a partir do território da linguagem. A formulação máxima de Lacan neste cenário é exatamente, bastante conhecida, né? É exatamente a que propõe que o inconsciente ele é estruturado como uma linguagem. Então esta relação entre linguagem, estrutura, sujeito, subjetividade é algo muito presente no ensino e na prática lacanianas. Mas a Lalang, ela tem relação com isto, mas ela não é exatamente isto. Como que surge esse neologismo Lalang, né, no ensino de Lacan? Surge uma situação bastante curiosa. Em um momento específico de seu ensino, Lacan vai fazer referência a Lalande, André Lalande, que é um autor, né, conhecido, importante, de um dicionário de filosofia, o chamado dicionário Lalande, e ao mencionar Lalande, ele acaba num ato falho, tropeçando na linguagem e falando Lalang. Ao invés de Lalande, Lalang. Então surge aí algo que rompe no discurso de Lacan, na temporalidade de um ato falho, e Lacan ele se depara, ele começa a prestar atenção com esta situação que lhe pegou de surpresa, né? Mas não aleatoriamente, porque isso vinha já no desdobramento de um certo ensino e uma investigação profunda, assídua com relação à relação entre o sujeito e o significante. Em meio a isso temos então Lalang. E o que vem a ser isso, né? O que está implicado em Lalang? A Lalang nos apresenta o quê? E aqui eu vou evitar traduzir tão rapidamente Lalang por algum termo equivalente na nossa língua portuguesa. Exatamente por quê? Porque, a meu ver, é interessante que Lalang comporte esta certa estranheza, esta aparência de uma estrangeiridade, de uma língua, de uma palavra que não é tão comum, uma língua que não é tão usada, uma língua que não se reduz, uma palavra, portanto, que não se reduz à dimensão usual e comum da língua. Então, vamos tentar bordejar, dar conta um pouco do território da Lalang. Primeiramente, vale ressaltar que a Lalang ela tem uma relação com a linguagem.
mas naquilo que não se reduz à linguagem, na dimensão da significação. Aquilo que tem relação com a linguagem, mas não se reduz inteiramente à significação. E também, aí que tem um ponto interessante, um ponto de virada no ensino de Lacan, não se reduz também à dimensão do significante. Então, Lalande diz respeito a uma implicação que todos nós temos em relação à linguagem, diz respeito a uma incidência da linguagem sobre nós todos. Aquela formulação inicial de Lacan, somos seres falantes e, exatamente por isso, somos falados antes mesmo de sermos falantes, mas isso demarca muito especialmente a nossa condição humana. E Lalande é exatamente essa presença de uma linguagem que não necessariamente se reduz, como eu disse, à significação e também não se atrela inteiramente a todo aquele repertório mais conhecido do significante, tão bem desenvolvido por Lacan nos anos 50, a partir de sua relação com a linguística estrutural. Lalande, nesse sentido, é um fundo de rumor, é um fundo primitivo da linguagem, aquele fundo rasteiro que vai implicar nesta, como eu disse, essa primitividade lógica da linguagem. Lalande é exatamente este impacto, esta inscrição, esta ranhura de algo da linguagem sobre nós todos. Daí eu gosto muito de usar essa imagem de uma dimensão primitiva, mas mais do que primitiva, uma dimensão rupestre da linguagem. Semelhante às pinturas rupestres, onde nós vemos ranhuras bem rudimentares, primitivas, sobre uma concretude, que é a rocha, uma dureza, nós temos aí algo da linguagem, que não necessariamente é significação, porque antecede a significação. Então, essa dimensão primitiva que faz ranhura na carne, que faz ranhura no corpo, tal qual uma pintura rupestre é aquilo que nos sulca. Esta, então, é uma dimensão fundamental de ser escutada, de ser apresentada, de ser trabalhada no itinerário das análises. Essa dimensão primitiva, rupestre da linguagem. Nesse sentido também por Lalande, nós podemos subentender aquilo que está para além da língua. A língua é exatamente essa dimensão, Eu estou aqui fazendo um vídeo na língua materna, que é a minha língua portuguesa, que é a língua que faz laço social entre com milhares de pessoas. Vocês me entendem? Nós nos comunicamos. Essa língua dá a impressão de que nós estamos falando praticamente a mesma coisa. Ela sustenta algo do laço social. Lalande é exatamente o que está para além da língua. Aliás, a língua é o que apaga, não nos faz ouvir muito facilmente esse rumor da língua, esse barulhinho que está no fundo rupestre de tudo o que é dito, de tudo o que é falado. Então, aí sim que nós podemos, percorrendo alguns itinerários propostos por Lacan, reconhecer uma espécie de encontro traumático com a sonoridade literal da linguagem. Então, Lalande tem muito a ver com isso, com o traumatismo ou traumatismo, o traumatismo que faz buraco, o traumatismo que faz ranhura, esta dimensão sonora, literal da linguagem. Literal aqui, como nós veremos, exatamente o que já vai introduzir, para além do significante, ou até mesmo aquém do significante, a dimensão da letra. Então temos aqui os recortes do corpo, os recortes feitos sobre a carne, por esse aspecto tátil da língua, que é exatamente algo que nos marca. É aí que se encontra o importante conceito de letra.
Então, nesse sentido, há sim uma certa não coincidência, até uma certa tensão entre todo o repertório e a clínica do significante, as problemáticas do significante, as problematizações e consequências do significante e algo rupestre que é da dimensão de uma sonoridade impactante que vem a ser a letra. Uma análise, ela se conjuga exatamente, ela se dá na conjugação entre essas duas dimensões. Uma análise avança na dimensão do significante, do inconsciente estruturado como uma linguagem, mas é fundamental que isso daí seja um caminho para fazer borda, fazer fronteira com a dimensão rupestre, que é da linguagem, que é exatamente a letra. Bem, notemos que eu estou chamando bastante a nossa atenção para essa dimensão rupestre, primitiva, mas ao mesmo tempo para isso que faz ranhura, para isso que marca, para isso que nos traumatiza, por assim dizer, ou seja, para isso que não é sem consequências sobre nós todos, essa dimensão que é marcante. É interessante que Lacan, antes de desenvolver, apresentar esse aspecto de Lalande, que se deu, isso se deu nos anos 1970, uns 10 anos antes, nos anos 60, ele, por exemplo, em um texto tal qual A Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo no Inconsciente Freudiano, um texto importante para pensarmos exatamente a relação do significante e do sujeito, do humano e da linguagem, ele vai exatamente propor, numa passagem que ele menciona o escravo mensageiro da antiguidade, vai dizer que o sujeito ele ocupa uma posição tal qual a do escravo mensageiro da antiguidade. O que é isso, o escravo mensageiro? É aquele mensageiro da antiguidade clássica que tem uma mensagem gravada em seu couro cabeludo enquanto ele dormia. E, no entanto, ele não sabe que essa mensagem está gravada e nem em que língua esta mensagem ali se encontra. Então, é uma mensagem, é uma marca que cada um porta num local de difícil acesso e de difícil leitura. Então, essa ideia é interessante, Nós somos marcados por algo que nos habita e que, ao mesmo tempo, comporta uma certa estranheza, não é mesmo? Uma marca que nos habita, de difícil leitura e que é um desafio, aliás, para a leitura. E exatamente é isto, que Freud nos fala por meio do inconsciente. Em vários momentos, Freud nos apresenta o inconsciente exatamente como algo que está em nós, algo que nos habita, mas que é um misto de proximidade, familiaridade e estranheza. Então é um desafio, é saber sobre, ler algo sobre isto que faz parte de mim mesmo. Então é aí que nós temos que pensar esse desafio de leitura e esta marca que cada um tem como algo importante de ser minimamente elucidado, trabalhado, letrado a cada itinerário analítico. Então, letra, ou seja, marca, literalidade, inscrição sobre uma superfície que é material. Essa superfície é exatamente o quê? A carne, o corpo, isso se manifesta a partir da repetição, os pontos de repetição, essa materialidade, essa densidade da repetição que nos habita, que nós, por meio dela, vamos pensar no gozo, isso que sempre volta, isso que me captura, isso que me coloca numa certa circularidade em relação à minha vida. A análise, como eu disse, ela deve estar atenta ao ato de dar contorno a estas letras, na medida em que este contorno, esse trabalho praticamente artesanal sobre essas marcas, dar voz, de fato, assumir o isso fala, mas aí é o isso marca, esse isso rupestre, é isso que produz, portanto, metamorfoses, transformações, deslocamentos naquilo que é possível sobre o gozo, sobre esses pontos de captura, de repetição, que é uma das dimensões do gozo. Não se reduz a isso, mas é uma das dimensões do gozo. Com relação ainda a Lalande, ou, quem preferir, a língua, escrita junto, as duas, a e língua, de uma forma só, de uma vez só, um salto, há uma passagem interessante, eu acho que para nós lidarmos com Lalande, nós temos que sempre frequentar as questões dos limites. O limite da psicanálise com outros saberes, o próprio limite da prática analítica, o limite do dizer,
né, e conduzir uma análise até os seus limites, né, na experiência singular de cada um. Mas, em se tratando de fronteira e de limite, eu fico bem assim, impressionado com a comunicação que há, por exemplo, entre esse momento do ensino de Lacan, em que ele apresenta la langue, essa dimensão da letra, e o ensino também de um semiólogo francês contemporâneo a Lacan, que é Roland Barthes. Roland Barthes, em 1975, exatamente nesses momentos, né, 72, 73, 75, são os momentos em que Lacan está trabalhando, apresentando, extraindo consequências de la langue. Roland Barthes, por sua vez, ele escreve um texto muito interessante. O texto se intitula O Rumor da Língua, que se encontra, por sinal, em um livro com o mesmo título. Esse livro já foi lançado no Brasil, por exemplo, pela Martins Fontes, em 2004, O Rumor da Língua. E vejamos o raciocínio de Barthes, que é muito elucidador quanto ao que está em jogo em Lacan, em se tratando de la langue, e o que se passa também numa análise. Barthes vai nos dizer o seguinte: há algo na linguagem que não se apaga. Olhem só que coisa interessante. Há algo na linguagem que não se apaga. E nós estamos apegados, isso, né, nos pega. Vou citar Barthes nesse momento. A palavra falada é irreversível. Tal é a sua fatalidade, não se pode retomar o que foi dito, a não ser que se aumente. Corrigir é, nesse caso, estranhamente acrescentar. Ao falar, não posso usar borracha, apagar, anular, e tudo o que posso fazer é dizer anulo, apago, retifico. Ou seja, falar, mas essa singularíssima anulação por acréscimo eu a chamarei de balbucio. Então Barthes está nos dizendo que tem uma dimensão na linguagem que não se apaga, e inclusive quando nós vamos anular, retificar ou até suspender, isso só pode ser feito por acréscimo. Então tem algo na linguagem que insiste em se colocar. Continuando, Barthes, na sua argumentação, vai nos dizer: ao fundo disso tudo, haveria uma outra dimensão, que é o rumor. E aí, eu cito de novo, o rumor não é mais que o ruído de uma ausência de ruído, referido à língua. Ele seria este sentido que faz ouvir, uma isenção de sentido, ou, é a mesma coisa, esse não sentido que faria ouvir ao longe um sentido, agora liberto de todas as agressões de que o signo, formado na triste e selvagem história dos homens, é a caixa de Pandora. Então, notemos, Barthes está aqui falando exatamente desse ruído que habita a língua. Esse ruído que, de algum modo, se faz ouvir, mas por uma isenção de sentido. E aí vem um ponto capital do texto de Barthes. Ele vai fazer menção a isso tudo e vai dizer que isso se localiza, por exemplo, em uma passagem do filme do Antonioni. Barthes assiste ao filme do Antonioni sobre a China, um filme de 1972. Ele fica impactado por esse filme e aí, neste filme, ele se depara com um encontro que salta sobre ele, lhe mostrando, lhe apresentando instantaneamente essa dimensão que vem a ser o rumor da língua. Vejamos também o que Barthes nos fala sobre esta passagem. Noutra noite, ao assistir ao filme de Antonioni sobre a China, experimentei de repente, na virada de uma sequência, o rumor da língua. Numa rua de aldeia, algumas crianças, encostadas a um muro, leem em voz alta, cada um para si, todos juntos, um livro diferente. Aquilo rumorava da melhor maneira, como uma máquina que funcionasse bem. O sentido era para mim duplamente impenetrável, por desconhecimento do chinês e pelo emaranhado dessas leituras simultâneas. Mas eu ouvia, numa espécie de percepção alucinada, tão intensamente recebia ela toda a sutileza da cena. Eu ouvia a música, o sopro, a tensão,
a aplicação, enfim, algo como uma meta. Basta falarem todos juntos para fazer rumorejar a língua de maneira rara, impregnada de gozo de que se acabou de falar? De jeito algum. Claro, para a cena sonora é preciso uma erótica, no sentido mais amplo do termo. O impulso ou a descoberta, ou o simples acompanhamento de emoção. O que era trazido pelo rosto dos meninos chineses. Notemos que situação, que cena interessante, que cena analítica, não é mesmo? Barthes fala de crianças, então tem essa dimensão do infantil, que estão lendo um livro, e é interessante que ele se depara então, Barthes, com uma língua extremamente estrangeira, estranha, que faz ruído ao seu ouvido, e é também impenetrável quanto ao sentido, porque temos ali várias crianças lendo livros, letras distintas, livros distintos a um só tempo. E isto faz rumor, isto faz barulho. É exatamente aí que tem uma dimensão de uma sonoridade impactante, o muro que nos atinge, o muro que nos marca, e é isto que usualmente acaba sendo meio que abafado, esquecido, amortecido no uso comum da nossa língua, enquanto muito impregnada de significação e de sentido. Curiosamente, uma análise comporta isso, é falar muito sobre, a partir da língua, mas para que a significação se sedimente e cheguemos nesse fundo rasteiro, cheguemos nisso que fala em cada um de nós. Pois bem, Lalande, algo fundamental e que orienta de maneira muito fina, de maneira muito contundente a escuta analítica. É aí sim que nós poderemos verificar que de fato uma análise não é estritamente uma contação de histórias, não é uma catarse, a análise não é exatamente um esvaziamento, daquilo que se passa comigo. A análise é um falar que nos conduz em direção a esse território rasteiro. Aliás, território muito bem trabalhado em nossa poesia por Manuel de Barros, quando ele nos fala exatamente desse aspecto rasteiro, primitivo, o aspecto coisa da linguagem. É isso aí. Até o nosso próximo encontro.